Então, mais uma vez, bom dia. Vamos dar início à primeira sessão do dia, com a presença do professor Paulo de Medeiros, que é para nós um grande privilégio podermos contar aqui com a presença do professor Paulo de Medeiros, que é professor catedrático de Literatura Comparada na Universidade de Warwick, no Reino Unido. Estudou nas universidades de Lisboa, Freiburg e Massachusetts. De 1998 a 2013 foi professor catedrático na Universidade de Utrecht, Holanda, onde dirigiu o Departamento de Estudos Portugueses. Em 2011, 2012 foi Keeley Fellow em Wadham College, Oxford. Presidiu a American Portuguese Studies Association em 2013 e 2014. Tem publicado sobre diferentes assuntos, teoria literária, autores de língua portuguesa, pós-colonialismo, fotografia e cinema. Embora aqui nesta breve nota não esteja indicado, o professor também tem feito uma importante investigação sobre a questão da literatura mundo, que tem suscitado uma série de debates. É um conceito que está muito em discussão nos nossos dias, com diferentes interpretações, uma das quais o collective do qual o professor participou é uma das grandes referências. Quanto ao contexto pessoano propriamente dito, em 2013 o professor Paulo de Medeiros publicou Pessoas, Geometry of the Abyss, Modernity and the Book of Disquiet, e em 2015, na Tinta da China, O Silêncio das Sereias, ensaio sobre o livro do Desassossego, que é uma síntese de uma série de perspectivas que o professor foi desenvolvendo em aula e na sua reflexão sobre o livro do Desassossego. É uma síntese cuja leitura recomendo. E tem também participado ativamente na direção, na co-direção da Pessoa Plural. E, sem mais delongas, passo a palavra para a comunicação, pensar o silêncio do escuro, ler Fernando Pessoa, ler Ana Luísa Amaral. Não poderíamos começar este evento da melhor forma. Passo a palavra, professor. Bom dia. Queria começar por agradecer a vossa presença aqui para já. Está um dia lindíssimo de sol. E embora esta sala seja muito acolhedora, é um pouco escura, está fechada. Não prometo ser breve, porque isso seria, de certo modo, do meu ponto de vista, uma espécie de fraude, mas também prometo não levar mais do que o meu tempo. Queria agradecer ao Rui, queria agradecer ao Jerónimo, às entidades que organizaram, nomeadamente, principalmente o CLEPUL, a Biblioteca Nacional, esta grande instituição, assim como toda a equipe que ajudou a tornar isto possível. Para mim é um grande prazer e honra poder estar aqui. A minha comunicação hoje é um rascunho de trabalho, tem 4 partes, simplesmente eu só vou ler 3. 4 seria exagerar da vossa paciência, e a quarta é no seguimento e é mais, digamos, uma reflexão minha sobre as outras 3 partes, por isso talvez até com menos interesse para apresentar. Espero que o título que escolhi, que pode parecer talvez um pouco estranho, ao longo daquilo que eu quero dizer, se note bem. São reflexões sobre Fernando Pessoa, mas também sobre Ana Luísa Amaral, uma das grandes poetas de todo o tempo, e que infelizmente nos deixou muito antes daquilo que seria razoável pensar-se. Começo, portanto, com uma breve citação. Theodor Adorno, num dos fragmentos de Minima Moralia, com o título de Regressões, diz-nos o seguinte: Nichts steht uns für die ungeschmielte Helle ein, als das bewusstlose Dunkel. Nichts für das, was wir einmal sein könnten, als der Traum, wir wären nie geboren. Não seria este o lugar nem o tempo de analisar as vantagens e desvantagens, para não dizer erros, da tradução para português, mas saliento desde já que, em vez do termo obscuridade, aquilo que Adorno refere é mesmo o escuro, dunkel, em contraste com o claro, helle. A afirmação de Adorno, como tantas das suas posições, aparenta ser paradoxal, embora na realidade não o seja.
O ponto, aliás, dessa afirmação parece-me bem mais ser, precisamente, a recusa de conceber claro e escuro como opostos. E, em lugar dessa oposição, o que Adorno nos convida a ver é que claro e escuro existem sempre numa relação não só dialética, como também em que um termo aparentemente substitui o outro. Este, portanto, será o meu ponto de partida para os breves apontamentos que desejo traçar hoje, sobre Fernando Pessoa e Ana Luísa Amaral. Uma primeira pergunta: um nome por outro? Aparentemente, mas só aparentemente, pois o que se nos pode afigurar como uma relação metonímica é mais e menos do que isso. Menos, porque nem Luísa Amaral cabe dentro de Fernando Pessoa, nem, como é óbvio, Fernando Pessoa caberia dentro de Ana Luísa Amaral. Mais, já que uma leitura consciente de Ana Luísa Amaral implica sempre uma leitura crítica de Fernando Pessoa. E, como tentarei demonstrar, vice-versa. Hoje em dia, uma leitura consciente de Fernando Pessoa torna-se impossível, diria, sem uma leitura crítica de Ana Luísa Amaral. Na base desta sugestão, portanto, o meu segundo ponto de partida, está a afirmação conhecida, demasiado conhecida talvez, mas que repito aqui, de Alain Badiou, no seu ensaio sobre uma tarefa filosófica, ser contemporâneo de Pessoa. A modernidade de Pessoa é ele colocar em dúvida a pertinência da oposição platonismo-antiplatonismo. A tarefa do pensamento-poema não é nem a vassalagem ao platonismo, nem a sua derrubada. E é o que nós, filósofos, ainda não compreendemos inteiramente. Daí não pensarmos ainda à altura de Pessoa. Digo que esta citação talvez seja demasiado conhecida, já que a esmagadora maioria da crítica pessoana, com raras exceções, considera tais pronunciamentos como mera provocação ou então como irrelevantes. Pelo contrário, na minha opinião, essa tomada de consciência crítica por parte de Badiou deveria servir-nos como exemplo. Das várias respostas à injunção dele para que sejamos contemporâneos de Pessoa, porventura a poesia de Ana Luísa Amaral seja não só a mais coerente, como a que vai mais longe. Arrisco mesmo sugerir que a prática poética de Ana Luísa Amaral, longe de qualquer noção de influência, nos permite pensar não só sobre, como com Pessoa. Porquê dizer longe de qualquer noção de influência? Os estudos de influência literária constituíram longo tempo uma das bases até da minha disciplina, que é a literatura comparada. E em si, por vezes, até têm grande utilidade. No caso de poetas como Pessoa e Camões, ou Pessoa e Amaral, no entanto, as possibilidades são sempre mais limitadas. Tanto Alexandra Ferreira, autora de uma tese recente sobre os dois poetas, como Maria Irene Ramalho Santos, uma das mais exímias leitoras, tanto de Pessoa como de Amaral, e que recentemente também escreveu precisamente sobre a relação poética entre eles, evitam uma noção simples de influência. Preferem, elas, no caso de Ferreira, mencionar ecos, ou no caso de Ramalho Santos, mesmo se ainda com consideração para o conceito de ansiedade de influência, proposto, como sabemos, por Harold Bloom, a questão não seja tanto de influência como de interrupção. Ecos da parte de Ferreira, interrupção da parte de Maria Irene Ramalho. Ferreira não chega a elaborar o termo eco, que, embora substitua a influência, em pouco dele difere. No entanto, a tese de Ferreira oferece vários pontos importantes para qualquer consideração da relação entre Pessoa e Amaral. A pluralidade que ambos cultivaram, embora de modos diferentes, a importância dada ao fingimento, que está na base das explorações metapoéticas de ambos, a revisão de Pessoa por Amaral, segundo a noção de Adrienne Rich, da revisão feminista da tradição como método de sobrevivência. Ramalho Santos, a quem se deve, aliás, a primeira referência a essa noção de revisão na parte do capítulo que ela intitulou Poetic Interruption, a Pessoan Concept for Reading the Lyric, num livro recente que apareceu em inglês, Fernando Pessoa and the Lyric, que, aliás, já tinha aparecido em parte numa versão em português em 2014, centra a sua análise na relação entre o livro escuro, de Ana Luísa Amaral, e Mensagem, como, em grande parte, aliás, Ferreira também o faz. Apesar da análise de Ramalho Santos ser por necessidade curta, de Ramalho Santos
a maior parte das vezes, porque é como ela assina esse livro. Quando ela assina simplesmente Maria Irene Ramalho, digo só Ramalho. É a triangulação entre Pessoa, Amaral e outro grande poeta, que é Blake. O outro, a contenção de que em escuro Ana Luísa Amaral efetivamente revê Pessoa, ou seja, reescreve Pessoa de modo a alterar profundamente aquilo que Pessoa deixou como legado. Mas essa revisão, embora crítica, não destrói o legado de Pessoa. Na opinião de Ferreira, Ana Luísa Amaral, assim, escreveria o avesso de Pessoa, termo de Ana Luísa Amaral e que Marilene Ramalho usa e Ferreira também. Cito então: veremos então como escuro opera por vezes como avesso de mensagem, desmontando preconceitos e as próprias figuras apresentadas na obra de 34. A forma como se trabalha o avesso, por parte de uma autora que também sabe escrever do avesso, permite a desconstrução de imagens e figuras enraizadas no imaginário e, inclusive, no próprio ensino do português sobre a história da nação. Concordo, peço desculpa, concordo que a revisão de Pessoa por Amaral seja uma escrita do avesso. Mas talvez para mim o que Ana Luísa Amaral significa com o avesso seja diferente. Não um oposto, mas mais um suplemento. Suplemento, digo, não como apêndice ou como derivativo, mas como uma parte que, embora externa ao texto original, modifica o nosso entendimento desse mesmo texto. Essa relação, penso, tem de ser entendida como uma escrita-leitura dialética em que ambos os textos se complementam mutuamente. Ou seja, para mim, escuro não se opõe à mensagem, pela simples razão de que mensagem, a meu ver, é em si já um texto que nos obriga a olhar para uma certa tradição, essas imagens e figuras enraizadas no imaginário, como Ferreira mencionou, de forma essencialmente crítica. Se o escuro nos faz ler mensagem de forma crítica, também já mensagem, para além da sua aparência nacionalista, nos convidava a ler o passado, supostamente glorioso de Portugal, de forma crítica. E é essa crítica à ideologia da nação trabalhada por mensagem que Escuro continua, enquanto simultaneamente a expõe. Ou seja, tanto Mensagem como Escuro podem e devem ser lidos como poemas de resistência, quer à ideologia dominante, no caso de Pessoa, quer às suas ruínas que nos continuam a assombrar, no caso de Amaral. E será essa resistência de que tratarei na parte 4. Não vou apresentar. Passo à segunda parte. Uma das suas obras mais citadas, Giorgio Agamben, também bem conhecida, reflete sobre o que significa ser contemporâneo. E cito: o poeta, o contemporâneo, deve manter fixo o olhar no seu tempo. Mas o que vê quem vê o seu tempo, o sorriso demente do seu século? Neste ponto, gostaria de lhes propor uma segunda definição da contemporaneidade. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Mas o que significa ver as trevas, perceber o escuro? Agamben, leitor ele próprio de Pessoa, chegou mesmo a afirmar Pessoa como um dos maiores poetas da modernidade, numa das suas obras onde indaga mais profundamente sobre uma forma especialmente hedionda e abjeta de escuro. É num dos capítulos do livro O que Resta de Auschwitz que Agamben nos diz: na poesia do século XX, talvez o documento mais impressionante de uma dessubjetivação, da transformação do poeta em um puro terreno de experimentação do eu e das suas possíveis implicações éticas, seja a carta de Pessoa sobre os heterónimos. Fim de citação. Sim, talvez se deva mesmo ler a criação dos heterónimos como um gesto de resistência ao escuro, um certo tipo de escuro que, de certo modo, marcou de forma indelével e até certo ponto inédita o século XX, assim como, diria, continua a marcar o nosso próprio presente. De modo a pensar o escuro e o silêncio do escuro, desejo incidir sobre algumas passagens do livro do Desassossego.
Mas primeiro ainda um breve poema com a data de 10 de maio de 27, com o título Sei que nunca terei o que procuro. Sei que nunca terei o que procuro e que nem sei buscar o que desejo, mas busco, insciente, no silêncio escuro e pasmo do que sei que não almejo. Portanto, penso ser importante notar desde o início que o escuro nem sempre é sinal de ameaça ou de um qualquer mal, natural ou supernatural que seja. Neste poema, por exemplo, o silêncio escuro parece-me mais indicativo de um certo vazio, de uma falta ou falha que tem como contraparte o desejo. O terceiro verso da quadra, mas busco insciente no silêncio escuro, simula uma falta de conhecimento que é negada, aliás, pela vontade e pelo desejo que se sobrepõe a toda e qualquer falha. Pessoa usa frequentemente o termo escuro no livro do Desassossego. Muitas vezes, ao fazê-lo, limita-se a indicar uma certa qualidade, por exemplo, o tom de uma cor, ou então a falta de luz ao anoitecer. Por vezes, o escuro vem associado a uma sensação de receio, devido à dificuldade de ver e, portanto, tomar conhecimento das circunstâncias que rodeiam o sujeito. Também aparece, e logo desde o início, ligado à noção de tédio, o que no contexto do livro do Desassossego não deixa de ter significância. Assim, numa passagem, provavelmente datada de 1913, podemos ver uma reflexão do sujeito como ruína. São ruínas de edifícios que nunca foram mais do que essas ruínas, que alguém se fartou, em meio de construí-las, de pensar em querer construir. Não nos esqueçamos de odiar os que gozam, porque gozam, de desprezar os que são alegres, por não sabermos ser nós alegres como eles. Esse desdém falso, esse ódio fraco, não são senão o pedestal tosco e sujo da terra em que se finca, sobre o qual, altiva e única, a estátua do nosso tédio se ergue, escuro vulto, em cuja face um sorriso impenetrável nimba ergue negramente do segredo. Aqui o escuro aparece-nos como caracterizando o vulto, estátua do tédio, que seria tudo o que restaria das ruínas do eu. É uma passagem complexa e, apesar da sua provável data de composição ser bastante cedo, já indicativa precisamente do tom aporético mais comum em entradas bastante posteriores. Pensando na importância dada por Agamben ao que ele denomina como de subjetivação em pessoa, assim como na sua tentativa de definição do contemporâneo como a capacidade do poeta de ver o escuro do seu tempo, podemos ver já aqui um exemplo de como essas duas posições se conjugam. O sujeito, afinal, é composto de ruínas, ruínas que nem sequer o chegam a ser, pois os edifícios de que elas seriam as ruínas nunca chegaram sequer a ser construídos. Ou seja, as ruínas do eu, afinal, seriam ruínas de potenciais ruínas, simulacros entrópicos, afinal, que servem apenas como chão para essa estátua de escuro vulto. Em relação ainda à questão do tédio, veja-se esta outra passagem. O que há de mais reles nos sonhos é que todos os têm. Em qualquer coisa, penso no escuro, o moço de fretes, que me dorra de dia contra o candeeiro, o intervalo dos carretos. Sei em que entrepensa. É no mesmo em que eu me abismo entre lançamento e lançamento no tédio estival do escritório quietíssimo. Por um lado, o escuro aparece aqui em relação com o abismo. Ora, não sendo de modo algum iguais, assim como o moço de fretes não pode ser propriamente equiparado ao sujeito enunciador, o efeito desta passagem é de os aproximar, questionando a singularidade do eu, o que pode ser emparado com mais um passo dessa mesma dessubjetivação. Por outro lado, ao mesmo tempo que o sujeito da enunciação assim se proclama semelhante a qualquer outro ser humano na sua capacidade de sonhar, separa-se dele através da sua tomada de consciência da banalidade desses sonhos de nada, produtos apenas do tédio estival. Neste momento, desejo considerar outro fragmento onde uma questão semelhante nos é proposta. Semelhante, mas ao mesmo tempo radicalmente diferente. Enquanto no fragmento 201 que vimos, a comparação entre o moço de fretes e o autor, por mais problemática que seja, através do aparente nivelamento de classes
que afinal acaba por ser reforçado, não apesar, mas devido a esse mesmo nivelamento, parece-nos ela mesma banal. Já o mesmo não se pode dizer da nova proposta feita no fragmento 397, de 16 de março, perdão, de 1932. Como já tive ocasião de me debruçar de maneira mais ou menos extensa noutra altura sobre esse fragmento, desejo aqui apenas realçar alguns dos pontos mais salientes. Temos de novo uma constelação semelhante: sono, comparação entre o eu e outro ente, questionamento ontológico do sujeito enunciativo, abismo, escuro e, finalmente, uma resolução que talvez nada mais seja do que um breve intervalo entre períodos de angústia. O fragmento 397 começa com uma declaração da alteridade, em que o eu, por não se assumir como sujeito que pensa, sentira felicidade. Cito: passaram meses sobre o último que escrevi, tenho estado num sono do entendimento pelo qual tenho sido outro na vida. Uma sensação de felicidade translata, tem-me sido frequente, não tenho existido, tenho sido outro, tenho vivido sem pensar. Oscilando entre o sono, um sono falso, longínquo, e o despertar, o autor repara numa mosca poisada em cima do tinteiro. Segunda parte aí da citação. Contemplei-a do fundo do abismo, anónimo e desperto. Ela tinha tons verdes de azul preto e era lustrosa de um nojo que não era feio. Uma vida. Quem sabe para que forças supremas, deuses ou demónios da verdade, em cuja sombra erramos, não sei senão a mosca lustrosa que pôs um momento diante deles. Reparo fácil, observação já feita, filosofia sem pensamento, talvez, mas eu não pensei, senti. Foi carnalmente, diretamente, com um horror profundo e escuro, que fiz a comparação risível. Se o livro do Desassossego, na sua totalidade fragmentária, e há lá sempre uma ideia de totalidade em cada fragmento, é de uma grande complexidade, este fragmento em particular, penso, é um dos mais complexos. A imagem da mosca é especialmente abjeta, já que as associações mais comuns têm a ver com impureza, corrupção e morte. Daí que o imaginar-se, perdão, o sentir-se mosca é uma afirmação que põe em questão os limites do que significa ser-se humano. Noutra ocasião, como já referi, analisei este fragmento em pormenor. E, em parte, através de uma breve comparação com um poema subejamente conhecido de Emily Dickinson, com o título I Heard a Fly Buzz When I Died. Não vou repetir-me, mas noto apenas que, tanto num como noutro texto, a mosca tanto é isso mesmo, uma mosca, como é muito mais. No caso da pessoa, como acabamos de ver, a mosca é o próprio sujeito, ou pelo menos ele assim o sente. Fui mosca quando me comparei à mosca. Penso que me faltou essa citação. E senti-me uma alma mosca, dormi mosca, senti-me fechado mosca, e o horror maior é que, no mesmo tempo, me senti eu. É ainda o fragmento 397. Ora, Bernardo Soares não se limita a dizer que se sentiu como a mosca ou uma mosca, não. Soares vai muito mais além ao confirmar que, quando se sentiu mosca, sentiu-se ele próprio. No entanto, o poema de Dickinson, que podem ler, não só não fica atrás do fragmento pessoa quanto à complexidade do eu como sujeito de enunciação, um sujeito, aliás, que no poema de Dickinson estaria já morto, mas sim ao rei, ou seja, Deus. I heard a fly buzz when I died. The stillness in the room was like the stillness in the air between the heaves of storm. The eyes around had wrung them dry, and breaths were gathering firm for that last onset when the king he witnessed in the room. I willed my keepsakes, signed away what portion of me be assignable, and then it was there interposed a fly, with blue, uncertain, stumbling buzz between the light and me, and then the windows failed, and then I could not see to see. E, embora leve um bocadinho mais de tempo, permitam-me, uma vez que é a própria Ana Luísa Amaral que traduziu belamente este poema. Uma mosca a zumbir ouvi, quando morri, a quietude no quarto, era como a quietude no ar,
que em alta tempestade os olhos em redor tinham secado e o fogo se reunia firme para o último assalto, quando o rei fosse presenciado no meu quarto. Leguei minhas lembranças, transferi toda a pressão de mim que era de transferir, e foi então que ali se interpôs uma mosca, de incerto e tropeçante azul zumbido, por entre a luz e eu, e então falharam as janelas, e então deixei de ver o ver. Sem chegar perto da blasfémia que alguns poderiam ver no poema de Dickinson, eu não, eu vejo uma certa forma de religiosidade até. Pessoa também estabelece uma relação entre a mosca e Soares, em que Soares se imagina sendo a mosca e receando que possa ser eliminado tão facilmente como ele mesmo poderia eliminar a mosca. Ou seja, é quando Soares imagina ser mosca que também se vislumbra exercendo a execução de outro ser. A mosca verdadeira que estava poisada no tinteiro, ou tantas outras como essa, como se ele, Soares, fosse mesmo Deus. Um nome por outro, Soares, Deus, tanto o rei como a mosca com mosca, a mosca em Soares, o que nos levaria a ver não apenas uma relação entre Pessoa e Amaral, como uma deles, embora de forma diversa e sem qualquer traço de influência, com Dickinson. Portanto, outra triangulação. Agora, terceira parte, que é a última parte. Essa possível triangulação entre os três poetas pode parecer mera imaginação e talvez o seja. Mesmo assim, penso que se colocarmos o poema de Dickinson em comparação com o fragmento de Pessoa, o que encontraríamos, além de simples coincidências, como por exemplo o fato de ambos protagonizarem uma mosca, talvez fosse nada mais e nada menos que a afirmação de Theodor Adorno que invoquei logo no início e que repito. Nada nos aparece com a mais perfeita claridade do que a obscuridade inconsciente. Nada substitui o que alguma vez poderíamos ser, exceto o sonho de jamais termos nascido. Essa afirmação que nos pode parecer estranha, uma espécie de paradoxo aparente que afinal não constitui paradoxo nenhum, como eu disse, é, portanto, uma espécie de síntese e, diria eu, se não fosse um termo em si mesmo desesperadamente vago, uma das melhores possibilidades de significar aquilo que eu entendo como pensamento escuro. Não o pensamento débil dos anos 90, mas sim o pensamento escuro, que eu penso é mais apropriado ao nosso tempo. Em Escuro, o livro da Ana Luísa Amaral, como Ramalho Santos e Ferreira notaram, a relação entre Pessoa e Amaral é mercante e incide em grande parte, mas não só sobre a mensagem. Como disse, concordo com as duas autoras. Ramalho Santos começa por citar um dos poemas de Escuro, com o título O Drama Ingente, a outra fala. Essa outra fala é, sem dúvida, que Amaral assim sobrepõe à de Pessoa, mas também é já também a que ela sobrepõe à sua própria a tentativa de responder à Pessoa, o poema Drama Ingente, que antecede este. Nesse primeiro Pessoa, nesse primeiro poema, perdão, Amaral responde a um dos poemas mais citados de Pessoa, como sabem, a autopsicografia. Fingiram todos, todos me fingiram, e em tradição me deram fingimento. É certo que eram outros, tempos outros, em que ser muitos era coisa ausente, mas todos me fingiram e ensinaram que o comboio de corda pode ser de corda a sério, não de coração. Também eu tive, embora em outra esfera, outras noites de verão. Não vale a pena ler o poema de Pessoa, mas está ali. O eu aqui também pode ser uma figura de Pessoa, mesmo uma pessoa de fundo, como de Amaral. Além de continuar o jogo lançado por Pessoa, que depende sempre do estabelecimento de uma intimidade e cumplicidade com o leitor, a quem o eu revelaria o seu segredo, ao mesmo tempo que nos declara ser esse mesmo segredo, afinal, ou inexistente, ou sempre já outro, dada a dificuldade, talvez a impossibilidade mesmo, de sair do labirinto da efabulação. Amaral introduz-nos ainda outro nível de complexidade. Falo ao devolver o fingimento e intimando que o comboio de corda, metáfora para o coração, afinal pode mesmo ser apenas isso, um comboio de corda. E falo mais ainda na última estrofe, perdão,
que, embora ainda seja possível atribuir a qualquer um dos dois, Amaral ou Pessoa, me parece ser mais indicativa de Amaral. Também eu tive, embora em outra esfera, outras noites de verão. Essa intervenção de Amaral no poema Autopsicografia, muito mais do que simplesmente aludir ou citar o poema de Pessoa, brinca com esse poema. Todo ele, já um brinquedo, claro, o poema de Pessoa, em que a dupla metonímia entre comboio e coração, como metonímia do eu, objeto e sujeito, é subvertida e colocada num relacionamento dialético em que, embora na realidade se admita o brinquedo ser um brinquedo, na realidade, conquanto representa um coração, que por sua parte representa uma pessoa, a realidade mesma é sempre já dependente tanto da representação como da memória, aquilo que eu entendo, em parte, como sendo essas outras noites de verão de que Amaral fala. É ainda a Ana Luísa Amaral quem responde diretamente a si própria e, por consequência, de novo, outra vez, a pessoa, com o poema que encerra essa coleção com o título de escuro, o poema já mencionado, Drama Ingente, a outra fala. Cito. O lume que as rodeia estas vozes não foi feito de sol, embora dele herdasse um rasto de paisagem, nem se moldou em luz, que a noite lhe foi sempre o estado puro. O lume que as sustenta, estas vozes, é mais de dentro, e eu não o sei dizer, presinto-o só. E há fases, como em lua, em que o sinto a chegar, ondas de mim, tempo herdado em camadas, de espessuras diferentes. Mas sempre deste tempo, é o lume que as prende a estas vozes e ao prendê-las as solta sobre o tempo. Maria Irene Ramalho, no ensaio inicial de 2014, fez esta observação sobre os dois poemas e a sua relação com Pessoa. Cito: o segundo poema, o que verdadeiramente encerra o volume, intitula-se O Drama Ingente, a outra fala, e é o avesso do poema anterior, O Drama Ingente. Na página 39, o qual, esse sim, canta, página refere-se à paginação do livro de Ana Luísa Amaral, o qual, esse sim, canta o pessoano drama ingente, o daquele poeta que se fez muitos num só, aquele do desassossego, aquele a quem um dia doeram a cabeça e o universo, o último de Fernando Pessoa, esse cuja grandeza ameaça deixar silente a voz poética. No entanto, o poema que fecha a sequência de escuro é uma outra fala, aquela que este poema, feito de poemas e evocador de poetas, magnificamente apropria para si e imaginavelmente transforma. Ora, como não seguir na pista de Maria Irene Ramalho? Nesta observação, ela declara, e eu concordo ainda, que o segundo poema seria o avesso do primeiro. Mas é preciso lembrarmos de que, para Ramalho, a escrita de Ana Luísa Amaral é já em si, efetivamente, o avesso da escrita de Pessoa. Digo escrita e não poética, porque, na minha opinião, embora com diferenças, as semelhanças entre a poética, ou poéticas, se quisermos, de Ana Luísa Amaral e a poética, ou poéticas, de Pessoa, torna-nas complementares e não opostas. Mesma coisa com escuro e lume. Mas voltando à questão do avesso, para seguir a lógica sugerida por Ramalho, o último poema de Escuro, então, não só é o avesso do primeiro, como também o é de Pessoa, um duplo avesso, portanto, num movimento que poderíamos considerar como semelhante. Eu preciso de visualizar isso, porque são perto nos avessos, francamente. Portanto, na minha imaginação, seria um movimento semelhante ao de uma dupla hélice giratória, cuja deslocação seria sempre em relação ao exterior como ao seu próprio interior. Os gráficos, portanto, do nosso material genético, em geral, usam exatamente esse tipo de imagem, a dupla hélice que gira sobre si própria. Neste momento, tentando chegar à minha conclusão, desejo prestar atenção ainda a outro poema de Ana Luísa Amaral, que está no seu último livro, publicado em vida, Mundo, de 2021, e tem o título de Buraco Negro, o silêncio do escuro. Olhar a escuridão do não visível, imaginá-lo aqui, nesta fotografia do jornal, o colapso do tempo sem conclusão de espaço, pequeno abismo agasalhado em lume, os portões do inferno no anel que o rodeia e dentro
nada a pura escuridão. E nós, borboletas na luz, moscas de fronte a vidro, zumbindo na atração da paisagem de fora, teimando entrar no vidro, ignorantes da sua transparência, imaginar o rosto de um tritão, a escama mais brilhante e mais remota de um corpo de sereia, que existe agora para nós, real, bebendo a luz do sol, a luz de nós, e deixando-se ver como uma antena, mesmo em vulgar papel, da história que nos diz. Escolhi este poema, portanto, para a minha conclusão, porque penso que é mesmo uma síntese daquilo que eu tentei dizer hoje, da maneira em que traz tudo ali, o escuro, a luz, o tempo, o silêncio do escuro, a mosca. Talvez seja caso de lembrar, portanto, que este poema, ou seja, que um buraco negro, agora o fenómeno, não é? Resultado da explosão de uma estrela, proporciona uma convergência entre tempo e espaço, de tal força gravitacional que tudo para si puxa, consumindo toda a luz em sua volta, embora a bem ver seja ele mesmo composto disso mesmo, isto é, lume. Portanto, o mais negro, o mais escuro, a sua essência é o mais claro, o lume. Amaral oferece-nos uma definição poética concentrada, por exemplo, na estrofe em que acabámos de ler, o colapso do tempo, sem conclusão de espaço, pequeno abismo agasalhado em lume. Ora, este poema não só tem como título Buraco Negro, como é ele próprio um buraco negro para onde tudo converge, ou pelo menos tudo aquilo que tenho vindo a considerar hoje. Pessoa, Amaral, luz e lume, a questão da poesia, as moscas, os portões do inferno, sobre os quais não falei muito, é verdade, a pura escuridão, a mais pura escuridão, é bem Ana Luísa Amaral essa expressão, o visível e, mais importante ainda, diria, o não visível. E aqui a introdução da fotografia no poema de Amaral remete-vos de novo para o livro do Desassossego, mas isso é outra reflexão, outra ocasião. Ana Luísa Amaral aqui avança a discussão sobre o escuro para outro nível, ao mesmo tempo que recorre precisamente da tradição da mesma discussão já levada a cabo por Pessoa. Escuro, assim, continua a ser pensado dialeticamente com luz, e no caso de Amaral, muito mais sobre isso poderia ser dito em relação não só à ideia de luz, como ao uso de lume. Lume, que, como vimos no poema anterior, que encerra escuro, é aquilo que rodeia, sustenta, prende e solta estas vozes no presente. Lume é como uma forma de contemporâneo para nos ajudar a pensar esse silêncio do escuro. Muito obrigado. E eu vou aproveitar para convocar aqui a sessão de segunda-feira, relativamente a uma questão de que o professor falou logo no princípio da comunicação, porque a questão da mensagem e do caráter já de si, hum, polémico, crítico da mensagem, para recuperar, algo que foi bastante discutido aqui na segunda-feira, na sequência da intervenção do Stefan Diggs, que na altura comentou que se talvez fosse para o imaginário português, para a educação dos jovens portugueses, útil substituir a mensagem pelo livro do Desassossego, sendo o livro do Desassossego uma forma de pensar pessoa mais europeu, enquanto que a mensagem seria pessoa mais confinado num certo nacionalismo. E eu perguntaria se precisamente essa dimensão de eh, a mensagem ser já uma leitura do avesso da tradição portuguesa já não é, ao mesmo tempo, essa crítica de um certo tipo de nacionalismo já na própria mensagem e não apenas no resto da obra de Pessoa. Rui, muito obrigado. Permite-me hum, dar voz a pensamentos que são pessoais, não passam de observações pessoais. Para mim, a mensagem é um poema de uma complexidade extrema. E penso que, embora seja aliciante pensar que alunos no secundário compreendem a mensagem, pensando nos meus tempos, não é, de aluno do Liceu Camões, penso que pode ter o efeito oposto, afastá-los.
da beleza da poesia de Pessoa, assim como da significância do seu pensamento. O livro do Sossego não é fácil, mas o livro do Sossego tem uma vantagem no nosso contemporâneo, e é dada a sua composição fragmentária, em que, penso eu, uma leitura adequada do livro é sempre ela uma leitura já em si fragmentada. Ou seja, não é pegar num calhamaço ou num poema extenso com complexidade de mensagem, ler de princípio ao fim e tentar perceber. É muito mais pegar num trecho, num fragmento, numa passagem e deixar-nos levar e missionar. Deixar que a pessoa nos transforme de modo a nunca mais sermos o mesmo depois de termos lido aquela passagem. E tanto faz se é esta ou aquela ou aquela outra. Nem diria, importa qual é a edição. Fiquei admirado uma vez, já há muito tempo, talvez 20 anos, quando me dei conta de que o currículo do Departamento de Português da Universidade de Oxford incluía exatamente mensagem no seu primeiro ano. E pensei, pronto, sem dúvida nenhuma, os alunos que são aceitos pela universidade são bons, não tenho a mínima dúvida, embora alguns deles comecem sem português. Mas caramba, pensar que um aluno universitário a começar, portanto, o seu estudo vai ter que não só ler, como depois fazer um exame sobre a mensagem. Ainda bem que não fui eu, foi aquilo que eu pensei. Eu penso que mensagens, a ser dada no secundário, precisava, digamos, de um corpo docente no secundário, e cá professores excelentes, não é? Eu tive muitos ilustres que me formaram para a vida, não é? Talvez o mais conhecido deles fosse Virgílio Ferreira, por exemplo. E, por isso, eu tenho toda a confiança na competência dos colegas do ensino secundário, mas é terem, digamos, a sensibilidade de não ficarem adstritos à preparação para o exame e de abrirem as asas a esses, portanto, alunos que estão numa idade magnífica. E se lhes derem mensagem, deem-lhes outras coisinhas de Pessoa também, para verem, não é? E dizerem, não é, que Pessoa foi um poeta grande, português como europeu, mundial, diria eu, não é? E quanto a mim, Pessoa é um poeta universal, mas cuidado, ele só é universal porque é português, não é? Se ele tivesse querido não ser português, não teria conseguido a falar por todos nós seres humanos. É mesmo na sua especificidade portuguesa que Pessoa a transcende. Mas eu penso que, como é uma idade tão bela, não é? Agora, sendo velho, posso dizê-lo, é uma idade bela, está-se aberta a tanta coisa. O bom é eles terem acesso à Pessoa e depois terem alguém que lhes faça sentir, que os faça vibrar com aquilo e não meramente com uma coisa que têm que seguir. O meu ensino de Camões no secundário teve muito dessa coisa incrível, mas o exame, que eu nunca mais esqueci, podem dizer que pronto, tive uma vida fácil e tive, não é? Se foi esse o meu trauma, mas uma das perguntas era exatamente, davam-nos duas estrofes, não é? Dos Lusíadas e pediam-nos para identificar, não os temas, etc., mas a página da edição que era a que todos tínhamos, não é? Onde apareciam aquelas duas estrofes. Grande compreensão literária. Obrigado, Rui. Agora sim, o público, agora, passada, passo o testemunho da missão do moderador para que o público possa fazer alguma pergunta. A Sofia. É só um comentário rápido. É só para agradecer o professor Paulo Medeiros pela conferência. Fala da importância que é lembrarmos a Ana Luísa Amaral nesse trabalho, nesse momento. Eu achei muito interessante essa interlocução com mensagem especificamente.
fiquei muito curiosa pela quarta parte da conferência. Se pudesse falar um pouquinho sobre a quarta parte. Falo com muito gosto e agradeço muito. E estou consciente de que neste momento sou o único empecilho entre vocês e o almoço. Por isso, não sou suicida. Aquilo que... a quarta parte, pronto, cada vez mais tenho tentado seguir alguns exemplos. Embora a minha prática inicial não fosse tão pronunciada, nos últimos 10 anos em Warwick tenho tido a felicidade, não é, de trabalhar com um grupo de colegas na coletiva, como o Rui mencionou, que é a Warwick Research Collective. É uma coletiva de índole marxista e, portanto, um dos questionamentos é sempre, não é? Como é que nós podemos criticar-nos a nós próprios? Temos reuniões, etc. Tentamos escrever em conjunto, que digo, é das coisas mais difíceis, não é? E por isso pouco sai desse trabalho em conjunto. Mas a quarta parte é, portanto, essa tentativa de refletir sobre aquilo que eu disse aqui. Será que, ao tentar mostrar a complexidade da relação entre pessoa e Amaral, me afundo, não no abismo, mas digamos numa complexidade que não é necessária, porque pode acabar por intelectualizar poemas que são extremamente belos. Sim, são poemas importantes do ponto de vista do pensamento. Tanto Pessoa como Ana Luísa Amaral eram grandes intelectuais. Mas, pensando não estar eu à altura deles, estarei eu a complicar as coisas, a tornar mais difícil aquilo que afinal pode ser bastante simples. Tentar ver, principalmente, até que ponto é que consigo refletir, isso é o cerne da parte 4, essa noção da resistência que eu mencionei logo no início. A citação da Adorno não é gratuita. E por isso é que eu refiro, antes de iniciar a conclusão, além do início, não é apenas uma epígrafe. Adorno, como sabem, escreve Minima Moralia, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, no exílio dos Estados Unidos, em que ele se vê numa sociedade que ele considera abjeta, do seu ponto de vista, mas obviamente uma sociedade que o salvou do outro abjeto maior, não é? E, portanto, o subtítulo desse livrinho, Minima Moralia, não é? São, portanto, as reflexões sobre uma vida danificada, uma vida destruída, que ele considera ser a sua vida. E é um livro que ele dedica ao seu grande amigo e colega Horkheimer, que eu penso que essa dedicação, que é mesmo o início, se lerem, é ao mesmo tempo já uma explicação de método analítico, autocrítico. E, portanto, essa parte 4 será tentar eu refletir sobre aquilo que vos acabei de dizer, não é? E até que ponto é que eu posso inserir isso numa poética de resistência? Porque eu não tenho a mínima dúvida que, para mim, e já escrevi também sobre isso, Ana Luísa Amaral, a poética dela é toda uma poética de resistência. E eu penso que continua e vai continuar a ser da maior importância para nós no nosso tempo. Para mim é um acompanhamento, não é? Fiquei muito chocado com a morte dela, tive a felicidade de ter podido estar com ela poucos dias antes, não é? Digamos. Por isso, e ela pareceu-me muito bem para as condições. Mas, pronto, 2002 pessoalmente foi um ano difícil para mim, por outras razões, não foi só a Ana Luísa Amaral. Também perdi os meus pais, os dois ao mesmo tempo, ou comecei a escrever coisas sobre o escuro, muitas delas que não acabei, não é? E que estou em falta, aliás, com outras pessoas. Pensei que isto é uma primeira tentativa de voltar a fazê-lo. Pensei que aí sigo o exemplo, talvez máximo, do Jerónimo Pizarro, que é uma pessoa que já há muito tempo tem na ideia e fala-me exatamente sobre essa relação intrínseca entre Amaral e Pessoa. E, obviamente, só tenho a aprender com o Jerónimo.
A resistência, eu penso aqui, é uma resistência política, para já. Não vamos dizer que não é política, porque é política, tanto de pessoa, e eu penso que, pronto, não me vou alargar mais, mas só para dar uma ideia. Apareceu recentemente numa revista muito conceituada e de que eu tenho em grande estima, que é a New Left Review, na Inglaterra, um ensaio sobre Pessoa e a política. Eu penso, já era tempo, não é? Mas, enfim, é um ensaio muito interessante, embora seja muito derivativo de trabalho que já estava feito. Não interessa, o trabalho estava em português, etc., essas coisas todas. Mas é um ensaio em que essa visão exterior sobre Pessoa e acaba por carregar muito na tecla de Pessoa era conservador. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu penso que o próprio Alain Badiou é o primeiro a dizer que a Pessoa estava longíssimo de ser uma pessoa, digamos, daquilo que ele considera de esquerda, ele sendo comunista, não é? Ou nem sequer marxista, etc. Não se trata de nada disso. Não tenho a mínima dúvida das posições de Pessoa, que são conhecidas, mas também penso que a Pessoa teve a capacidade, não é? Depois talvez de um fogo inicial em que se deixou também, sei lá, levar pelo pensamento de que 28 poderia mudar o país para melhor, mas ele cedo se percebeu que não, e eu penso que ele resistiu, não só internamente, mas também naquilo que publicou na altura, e não escondeu o seu nome de publicação, não criou nenhum semi-heterónimo, não é, para depois não ter de dar as contas se viessem a cobrar o pagamento. E como nós sabemos, o pagamento era bem duro. Não, eu tenho grande respeito por a pessoa também nesse ponto de vista, que não se deixou levar por modas, sempre criticou a violência, era, sim, um liberal da antiga estirpe, não é? Portanto, não seria uma pessoa com quem eu alinhasse ideologicamente, mas eu respeitava a liberdade e o pensamento de uma maneira absolutamente essencial. E, portanto, essa resistência de Pessoa e a resistência de Amaral, que eu penso que ninguém nunca iria pôr em causa, são aquilo também que eu quero realçar nessa parte a 4, que será da mesma extensão. E talvez seja tempo se mais ninguém quiser, não é? Frederico? Sim. Mas Uma questão apenas em termos de aproximação à modernidade. Obrigado. Nos termos que referiu de claridade e claro e escuro, e como também veículo para essa dessubjetivização que a Agamben referiu e refere naquela maneira. Eu queria perguntar como é que coloca a questão do silêncio, o silêncio do escuro, o silêncio dos poetas, através do Alberto Pimenta, talvez, e também a questão da destruição da experiência, para recuperar mais um título do Agamben, na Infância e História, destruição da experiência, em que contém um capítulo mesmo em relação ao silêncio que é transferida, a fala no qual é transferida, digamos assim, aos animais, às fábulas. Então, como ligar esta questão claridade, obscuridade, silêncio entre os poetas que depois falam sempre. eu não sei se há mais uma pergunta, não sei se não será mais fácil depois a resposta às duas questões para. Acho que é o José Vieira que tinha uma pergunta, sim. Obrigado. Começo por agradecer a sua comunicação, a sua reflexão, que foi interessante em vários aspectos. Eu queria. É uma reflexão, um comentário e ao mesmo tempo uma angústia, uma dúvida. Quando o professor cita Agamben e fala que o poeta contemporâneo deve manter fixo o olhar no seu tempo, eu lembrei-me de imediato de um livrinho de Gertrude Stein sobre Picasso, em que ela diz que o artista, seja ele qual for, não está à frente do seu tempo. Ele vive o seu tempo antes dos outros. Ora, o professor fala depois que a heteronímia, e corrija-me se eu estiver errado ou tiver interpretado erradamente, surge como resistência ao escuro e ao silêncio do escuro. Mas não é a heteronímia um olhar para trás no tempo?
e um ponto de chegada de uma série de silêncios e de uma série de escuros que começam, pelo menos, com a grande subjetividade romântica, e que Álvaro de Campos, por exemplo, ou Bernardo Soares irão ser um reflexo monumental. Obrigado. Agradeço as duas perguntas. Não sei se consigo responder diretamente, não é? Mas dá uma oportunidade. Começo pela última, porque talvez seja capaz de ir mais diretamente. As duas são importantes e até de certo ponto difíceis e fazem-me pensar em modos como poderei talvez modificar, melhorar aquilo em que estou a pensar neste momento. Para mim, Pessoa e sempre foi póstumo, e não quer dizer o fato do livro do Zacego ser publicado em 82. O que eu quero dizer com isso é que Pessoa viveu o seu tempo, mencionou Stein, não é? Talvez exatamente dessa maneira, de um modo em como os seus, digamos, contemporâneos, no sentido simples da palavra, não foram capazes de o entender. E ele, como o entendeu, compreendeu a sua contemporaneidade de um modo que só nós, pelo menos eu, atrasado que sou, só passado décadas e décadas, é que começa a ter um bocadinho de visão disso. Aquilo que Badiou diz, que ainda não estamos à altura do pensamento de Pessoa. Nunca gostei da ideia de pessoas que vivem no futuro. Depois também tem muito a ver exatamente com o modo em como eu encaro a questão temporal, que é sempre dialética, não é? Para mim o presente só existe em função do passado e do futuro. Por isso essa divisão não é, entre passado, presente e futuro, para mim não faz sentido. A imagem que me deu faz pensar, diria que estou a divagar, não é? Espero que não, exatamente na imagem célebre do Walter Benjamin, não é? Do Anjo da História. Portanto, que ele está a ser lançado pelos ventos da história para o futuro, mas resiste a isso e tem a face virada para o passado. É uma imagem muito complexa. Ora, para tentar ser direto e não evadir-me à sua pergunta, eu penso que Pessoa, sim, a Pessoa está extremamente consciente de toda a tradição, e usa essa tradição, insere-se na tradição. Se quisermos, a noção própria de Super Camões fala-nos disso, não é? Ou mesmo a poesia inglesa, não é? Que muitos se queixam e dizem que é medíocre e pobre em relação àquilo que ele escreveu depois, mas é a poesia de um jovem rapaz, digamos, que estava em fase de aprendizagem, e o que ele faz é exatamente mostrar que era tão bom como os grandes poetas do século XVI, XVII, XVIII, ingleses. Ora, quer dizer, eu não sou capaz disso, não é? Dizer que aquilo é poesia medíocre é daquelas coisas. Foi publicada, foi revista. Quantos poemas é que têm revisões críticas, não é? De um autor totalmente desconhecido. Enfim, eu penso que, digamos, aquilo que torna a Pessoa também contemporâneo é que ele continua a falar-nos, e eu tenho a certeza que ele vai continuar a falar-nos. E nessa altura, não é? Camões, com todos os defeitos que também terá, não é? Continua a ser contemporâneo. Embora o tenham sempre tentado matar com todas as coisas que fazem sobre ele, etc., não é? Mas ele resiste, isso não tenham dúvidas. Portanto, sim, a questão da temporalidade é muito importante. Eu não me debrucei sobre isso, mas penso que os poemas que citei, todos eles, tratam exatamente essa problemática da temporalidade. A primeira pergunta, eu penso que, como sabemos, claridade é um termo-chave na modernidade, não é? E temos títulos, temos revista, etc., com esse título. A questão do escuro está ligada, mas de um ponto de vista talvez mais, não diria subterrâneo, não é? Mas subcutâneo, é debaixo da pele. É, se quisermos, até toda uma influência, por vezes explícita, muitas vezes implícita ou até escondida, do fascínio, um fascínio que não era totalmente inocente, digamos, mas um fascínio com a escuridão de África, não é? E não é apenas uma visão de 2023 que nos diz isso, mesmo na altura
poderíamos ter consciência da problemática relação Europa-África, não é? Mas eu penso que o movimento modernista, tal como é concebido em termos europeus, norte-americanos, mesmo sul-americanos, tem uma ligação profunda africana que muitas das vezes não é referida. Eu próprio, muitas das vezes, a maior parte das vezes, não refiro, não é? Penso que a questão do silêncio na poesia é fundamental, obviamente, não é? Se a poesia, de um lado, é voz, é cântico, por outro lado, é silêncio também. No meu livrinho de ensaios, não é, que o Rui referiu, o título que eu escolhi, como sabem, é de um conto de Kafka, que é O Silêncio das Sereias, não é? Eu não vou falar sobre isso aqui, mas se não conhecem, vale a pena ver exatamente a maneira como Kafka problematiza a questão do silêncio aí. Mas eu diria, em pessoa, no livro do Desassossego, nós encontramos silêncio praticamente em todo o lado. E por isso poderíamos dizer que é outra palavra-chave do livro do Desassossego. E tem muitos significados lá, já se sabe. Aquilo que eu penso é que não é, digamos, silêncio. O silêncio, para já, não é o oposto da fala. O silêncio pode ser tão eloquente como a fala, não é? O exemplo que eu tenho, e por isso é que eu diria, a resposta não é direta, mas é uma tentativa de responder a sério e não ter uma coisa enlatada e lançar. Aquilo que me vem à ideia no momento é o romance do escritor sul-africano Coetzee, com o título de Foe, portanto, inimigo. Não sei se conhecem, não é o mais usado. Isto é um problema do ensino, nunca ensinam esse, que é talvez mais importante do que outros, ensinam sempre disgrace. O meu próprio departamento falo, não é? Porque ficou mais na moda. Mas foe, que portanto significa inimigo, é um termo arcaico, mas que também é, digamos, o nome, o apelido do pai da literatura inglesa, que era Daniel Foe. Quer dizer, ele achou que ficava mais bonito por Defoe, e por isso nós conhecemos hoje em dia Daniel Defoe. Pensou que ficava assim mais nobre, mas o nome original era mesmo Foe. E Coetzee recupera isso aí. E ele tem a figura, portanto, do escravo, é o que é, não é? A quem a língua foi cortada e, portanto, não pode falar. E no fim mesmo desse romance, que é um romance extremamente forte, e que tem a ver com o colonialismo português, começa, aliás, com não é, a fuga do Brasil, e esse escravo, portanto, mergulha para aquilo que será a sua morte, ou, digamos, uma maneira de fugir também, e é encontrado, é visto, não é? É uma coisa poética no fim do romance, portanto, o corpo dele, já morto, e está a sair um líquido espesso, negro, silencioso, é outro silêncio do escuro, da boca dele, não é? Vem de dentro dele. E o Coetzee utiliza uma expressão que é recalcada da Bíblia, aliás, não é? E, portanto, que essa onda se vai espalhar por todo o mundo. E é uma alusão, digamos, indireta, mas explícita, exatamente à missão evangelista cristã. E eu penso que isso é importante, não é? Ver aí. Esse silêncio do escuro, nesse livro de Coetzee, em parte é também aquilo, diga eu, que Ana Luísa Amaral menciona. A passagem do livro do Desassossego, onde a pessoa se refere mesmo a silêncio do escuro, é mais simples, penso eu, não tem essa complexidade. Eu penso que é talvez Ana Luísa Amaral, consciente e inconsciente, não me interessa, ou na minha imaginação, talvez, vê essa imagem e vê a capacidade, digamos, dessa imagem para nos fazer sentir. Mas eu próprio não tenho a certeza. Isto é uma tentativa, não diria que é uma tentativa no escuro, não é? Isso seria brincar. Aí eu não quero brincar porque pode ser bastante sério. E eu penso que houve, de certeza, momentos na vida da pessoa em que ele terá visto um escuro, embora
eu não vejo a pessoa como um ente melancólico, não é? Penso que isso é outra imagem de pessoa, mas penso que há certamente passagens onde se nota que há uma angústia muito intensa. Penso que a Ana Luísa Amaral, que eu conheço com uma pessoa extremamente alegre, mas que é capaz de sentir de uma maneira extremamente intensa, e essa intensidade, que é também uma forma não só de compaixão, mas como de mercê, podia ir mesmo a esse escuro. Agradeço-lhe a pergunta, porque me faz continuar a pensar e não estar satisfeito com a minha resposta. Só ainda uma coisa, eu queria pedir desculpa, não é? Eu não vou estar presente a todas as sessões, porque vim com muito pouco tempo. Foi o meu problema, mas mesmo assim vou tentar ainda ouvir mais algumas. E com este convite ao silêncio, vamos agora para um espaço de conversa e também de silêncios durante o almoço e regressamos por volta das 2 da tarde. Muito obrigado.